Olá, raios de sol! Vocês conhecem as Amazonas do Daomé? Vocês assistiram o filme Mulher Rei? Sim? Então, aquelas guerreiras, as Aozis ou Agogis ou ainda Minós, são as guerreiras do reino do Daomé. E no vídeo de hoje eu vou contar quem são as grandes guerreiras que inspiram o filme A Mulher Rei. Tudo para acender o seu som. Queridos, assistiram o filme da Vaiola? Tem um vídeo aqui no canal com as minhas impressões sobre esse filme. E porque vocês pediram muito nos comentários desse vídeo, que eu tô aqui fazendo a explicação de, afinal, quem foram as Agogis, as grandes guerreiras do Daomé, conhecidas também ocidentalmente como Amazonas do Daomé. Mas eu vou explicar que isso também não tá certo. E aí a gente precisa começar delimitando onde fica o Daomé. O Daomé é a região que hoje a gente conhece como Benin. O reino do Daomé, ele tem uma projeção histórica muito forte ali na África, porque vai ser um reino que vai dominar diversos territórios africanos, principalmente com as suas relações com os reinos da Yorubalândia. Lá no filme fica a referência ao reino de Oió, que é um reino de Xangô, né? Um reino iorubá dedicado a Xangô, que também a gente tem essa noção por causa do candomblé queto aqui no Brasil. É muito comum essas guerreiras terem o nome de Minó, ou ainda Aozi, ou ainda, como no filme, Agogi. São nomes dados a essas mulheres. Só que Minó significa nossas mães e Aozi é esposa do rei. Por isso também a referência ao título Mulher Rei, mas isso eu expliquei lá no vídeo de impressões, você vai ter que ir lá para poder aprender um pouco mais sobre isso. O nome Agogi me parece que é uma corruptela de Aozi, né? Uma forma que chega a nós em português, e também lá em Hollywood eles preferiram essa nomenclatura. Mas por que eu tô falando de Minós e Aozis? É comum nos reinos africanos terem mulheres de destaque, principalmente destaque bélico. Tem um vídeo aqui no canal chamado As Rainhas Candaces, em que eu conto a história dessas guerreiras, mas lá no reino de Kemet, né, o reino egípcio, e também no reino núbio. Aqui a gente está falando de mulheres guerreiras que dialogam muito com essa tradição egípcia de mulheres, mães fortes, bélicas, que vão para o ataque, vão para a guerra, independente do seu gênero, independente da sua localização. Então, na África já existe um contínuo histórico secular dessas mulheres, mas também, no caso do Benin em específico, essas mulheres elas tinham que abrir concessões da sua vida pessoal para poder fazer parte desse lugar das guerreiras do Daomé. O Cheikh Anta Diop, o historiador, o intelectual africano muito importante pra gente, ele vai dizer que é errôneo chamar as guerreiras do Daomé de Amazonas. Por quê? Porque as Amazonas, elas têm uma experiência que é por si só patriarcal. Então as Amazonas, elas têm um comportamento patriarcal, além de serem uma experiência europeia. As Amazonas estão para a Europa. Então, Diop vai dizer que a experiência tanto das Candace quanto das guerreiras do Daomé são experiências de matriarcado. Não esse matriarcado do parimento, mas o matriarcado de uma matrigestão de um povo. E eu acho que isso fica muito visível no filme quando a protagonista recebe o título de Mulher Rei, que é justamente essa soberana que tem o mesmo status real, mas que na verdade ela é uma grande matriarca da nação. Ela é o símbolo de matrigestão da nação. E isso, gente, é um ponto de unidade cultural filosófica de África. No caso das guerreiras do Daomé e também das Candaces, diferentemente das Amazonas, é que essas mulheres tinham poder político, então elas podiam sim gerenciar e reinar sem nenhum problema. Elas não tinham uma aversão ao homem, então não tinha uma política de assassinar bebês masculinos ou abandonar bebês masculinos, como aconteciam com as Amazonas também. Isso não é verdade, isso não acontecia na África. Pelo contrário, é importante dizer que ao lado do exército das guerreiras do Daomé, existia o exército dos guerreiros do Daomé. Exército esse que vai ser dizimado nas batalhas anticoloniais. Então, nessa luta anti-escravidão, anticolonial, esses homens que vão para a guerra primeiro contra os britânicos, contra os franceses e contra os portugueses, eles são dizimados pelas armas de fogo, sobrando, portanto, a defesa da nação do Daomé a essas mulheres guerreiras, porque afinal elas estavam ali também para essa proteção. Vale dizer que elas eram grandes sanguinárias, do mesmo jeito em que elas tiveram papel de agência de escravidão, porque o Daomé
foi um reino que escravizou, junto com pactos que eles fizeram com os portugueses em primeiro lugar e depois com outros colonizadores. E também, mais tarde, o rei Gueso, ele vai fazer um pacto com Félix Xaxá, que foi um grande escravocrata brasileiro. Um grande não, um terrível escravocrata. Mas se você quiser que eu fale de Gueso e de Félix Xaxá, vai ter que deixar nos comentários, porque eles precisam de um vídeo dedicado só para eles. Vale dizer que essas guerreiras, elas não eram somente de uma etnia. Majoritariamente elas eram Euefon, mas também tem mulheres que compunham essa guarda que eram da etnia Assante e também da etnia Fante. Então, só para entenderem que não tinha ali um lugar étnico exclusivo Euefon para ocupar esse cargo. Na verdade, eles faziam uma triagem e buscavam para a guarda real, a guarda das guerreiras, aquelas mulheres, aquelas jovens, né, porque começava o treinamento muito cedo, aquelas que eles percebiam que havia habilidade para o tipo de combate e propósito que essas guerreiras tinham. Além daquelas meninas que eram abandonadas e deixadas pelas suas famílias para receberem o treinamento também. E aí, é muito interessante, no filme aparece um pouco isso, é que essas guerreiras, elas faziam o culto de voodoo. Lá no Mulher Rei, tem uma personagem específica que é ali meio sacerdotisa voodoo, né? Isso é marcado ali, aparece na narrativa. A gente vai ver esse culto a voodoo, que era cultuado por essas guerreiras do Daomé, a gente vai ver presente na santeria, em algumas manifestações espirituais, né? Das Antilhas, ali de Cuba, da América Central, mas a gente também vai ver muito fortemente no candomblé de matriz Jeje, aqui no Brasil. As casas de candomblé Jeje, elas cultuam também o voodoo, porque elas têm uma tradição que remetem ao Daomé. E se você quer saber onde eu tiro tantas informações e tanto conhecimento, é lá no clube de membros do canal Azingeri, na plataforma Apoie-se. Lá nós temos um grupo de estudos mensal, onde a gente estuda e acende o nosso sol. Também nesse grupo de estudos eu libero a bibliografia de todos os vídeos que a gente solta aqui no canal. Ah, mas Azingeri, eu não quero estudar, eu quero só saber de vários nadas. Aí, o melhor lugar para você me apoiar no meu trabalho é o Seja Membros aqui do canal do YouTube. Lá eu coloco making off, você pode votar em quais vídeos a gente vai soltar no canal e muito mais para vocês. A gente também vê as guerreiras do Daomé sendo reverenciadas lá no Pantera Negra 1 com a personagem Dora Milaje e as demais guerreiras ali que protegem o Wakanda. Essas mulheres, tanto o feitio das roupas, a estética, estão referenciando efetivamente as guerreiras do Daomé. Vale dizer que quando as guerreiras do Daomé começaram a ter acesso à arma de fogo, meu bem, elas se tornaram ainda mais sanguinárias e imbatíveis. Nesse sentido, vale chamar a atenção para a figura de Iá Assateua, que também foi uma mulher guerreira. Ela não era efetivamente do Daomé, ela era uma mulher achante, mas que vai ter uma grande influência nessa construção bélica de defesa do continente africano contra o colonialismo, e é uma figura que a gente também precisa reverenciar. Se você pedir aqui nos comentários, deixar aquele like e esse vídeo bater recorde de visualização, eu faço um vídeo específico de Iá Assateua para acender o seu sol. Quando a gente vai para autores como Alberto Costa e Silva e Ney Lopes, a gente vai saber que a origem dessas mulheres, dessas guerreiras do Daomé, estão nas Betos ou Guibetos, não sei exatamente como fala, que eram mulheres da antiguidade africana que domavam elefantes. Elas eram domadoras de elefantes, elas tinham uma relação direta com as Candaces. Olha as Candaces aí de novo, vai ver esse vídeo também. Elas passaram esse conhecimento para as que seriam futuramente essas guerreiras do Daomé. Então, é entender que o matriarcado africano, enquanto ponto de unidade cultural, ele é muito forte na história do continente. Por isso que, ao falar das guerreiras Aozis, nós também estamos falando das suas ancestrais históricas de África. Uma curiosidade é que os exércitos das guerreiras eles eram tão organizados que ele tinha diferentes áreas de concentração. Na verdade, ele tinha 5 áreas básicas de atuação. Tinham as mulheres domadoras, as mulheres de artilharia, as mulheres caçadoras de elefantes, o grupo de frente com mosquetes, as mulheres com navalhas e as arqueiras. E esses 5 grupos formavam as áreas do grande
Exército das Guerreiras do Daomé. Gente, a última guerreira do Daomé, ela viveu 100 anos e morreu em 1979. Sim, ontem. Então, essa história e o legado da luta e da guerra feminina em África é algo praticamente contemporâneo a nós. E é importante que a gente conheça a nossa história, porque quanto mais história e conhecimento nós temos, mais forte nós somos. E aí, gostaram desse vídeo? Então aproveita, deixa seu like, ative o sininho, compartilha com todo mundo, venha para o grupo de estudos, seja membro, me ajude a furar bolhas. Lembrando sempre que a nossa humanidade é inegociável e saber a nossa história ajuda nessa inegociabilidade. E que Oiá, Tionã. Tchau! Tudo para acender o seu som.